vamos começar no Antigo Testamento. Nós vamos ler o livro de Josué. O livro de Josué, que leva o nome, do novo líder de Israel neste momento, após a morte de Moisés, quando eles começam ali a conquista da Terra Prometida, após toda aquela saga no deserto de muito tempo. Então nós vamos ler aqui Josué, os capítulos 2. Aqui teve um problema na impressão, 2 e depois o capítulo 6, tá bom? É uma leitura bem comprida, mas ela é bem detalhada e vocês vão apreciar bastante se vocês prestarem atenção. Então nós vamos lá, vamos começar então com o capítulo 2 de Josué. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide, reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão, até aos vaus, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que o fizestes aos reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrarei as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este negócio, e será, pois que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte para que, porventura, não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos desse juramento que nos fez jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizestes descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. E nós seremos inocentes, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Porém,
Se tu denunciardes este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste. Jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Agora vamos lá para o capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes todos tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifres de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda a seguia após a arca, andando e tocando as trombetas iam os sacerdotes. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes, que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor, iam andando continuadamente e tocavam as trombetas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as trombetas. Assim, rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os seus sacerdotes as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo,
E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi, o gado miúdo e o jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-la de lá, a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tem jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe a seu pai, e a sua mãe a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro na casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar a reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Aqui encerrou o capítulo 6. Então agora nós vamos para Hebreus. Hebreus é Novo Testamento, né? Novo Testamento. E esse é uma passagem muito conhecida e muito querida, que fala sobre os heróis da fé. Capítulo 11 de Hebreus. E nós vamos lá para o versículo 31. Nós vamos ler assim. Vocês acharam? Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. A gente pode até voltar para o 30, na verdade. O anterior, ele é assim: pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então, até aqui a nossa leitura. Foi uma leitura longa, gente, mas foi necessária, porque ela é cheia de detalhes, né? E que são muito importantes para o nosso entendimento da nossa missão. E eu espero que na semana, quando vocês forem fazer a leitura semanal, vocês leem com calma, né? A gente lê aqui de uma forma corrida, mas que vocês possam ler de uma forma mais tranquila, né? Lendo por porções, e para que vocês prestem bem atenção naquilo que o Senhor tem para nos dizer. E nós vimos sobre esta mulher chamada Raabe, e ela morava em cima do muro dessa cidade chamada Jericó. É estranho a gente pensar uma casa em cima do muro, né? Mas a gente não pode imaginar aí um muro comum que a gente tem por aqui. As cidades na antiguidade, elas eram cercadas por muros, por muralhas muito grandes. E elas não só eram somente muito altas, mas elas eram, vamos dizer assim, grossas, né? Elas tinham elas tinham larguras imensas que poderiam ter casas em cima desses muros, né? E Raabe morava em uma dessas casas. E quem estava ali no muro tinha uma visão muito privilegiada, porque você conseguia ver quem estava chegando. De longe você conseguia ver. Então, um ataque de um povo inimigo, um mensageiro, o que quer que fosse, né? Então, Raabe, ela vivia nessa expectativa de que um dia a cidade dela seria invadida, que o povo de Israel estava chegando para tomar a Jericó. E Jericó era uma cidade bem particular. A gente pode pensar, nossa, mas por que o povo de Israel invadiu lá e lutou contra aquele povo e conquistou aquela cidade? A cidade de Jericó era uma cidade muito ímpia, né? Era uma cidade onde o Deus de Israel não era conhecido, não era adorado. Ali os deuses que aquelas pessoas cultuavam eram deuses que permitiam o pecado, eram deuses que eram buscados para as pessoas ficarem bem com seus pecados.
muitos dos cultos àqueles deuses eram cultos que permitiam a prática do pecado. Então as pessoas elas tinham desculpa para pecar porque elas estavam adorando a Deus de alguma forma, né? Então era uma cidade onde acontecia muita trapaça, mentira, crueldade, imoralidade, né? Eram pessoas que viviam só para si mesmas, né? Elas não se importavam com Deus. Então Jericó era uma cidade muito terrível. E a prostituta Raabe, como nós vimos aqui, ela era uma prostituta. Então ela era uma moça que vendia o seu próprio corpo, ela fazia daquilo que havia de pior para ter aquilo que ela queria, que era dinheiro, né? Só que houve algum momento que Raabe, ela ouviu sobre aquele povo que estava chegando, e que aquele povo não era um povo comum, que aquele povo tinha sido liberto do Egito, das mãos de Faraó, que aquele povo havia atravessado o Mar Vermelho, que aquele povo havia sido conservado todo aquele tempo no deserto, que aquele povo tinha vencido já reis de outros povos. Então Raabe, ela começou a ouvir essas coisas e a considerar no coração dela que aquele Deus era um Deus diferente daqueles deuses que eram cultuados em Jericó, deuses que permitiam o pecado. Então algo de diferente aconteceu. Ela não foi apenas uma moça com medo da morte, ela não foi apenas uma moça covarde diante de uma invasão inimiga que estava para acontecer, não. Raabe, ela considerou todas estas coisas. E quando nós paramos para pensar, né, naquela época que não havia nada de meio de comunicação que nós temos hoje, né? Hoje nós falamos numa questão de segundos, você manda uma notícia. Olha, está acontecendo isso, né? Toma cuidado, não vá ali, não, né? Eles não tinham como se comunicar instantaneamente, tinha que se mandar um mensageiro, o mensageiro passava dias na estrada, a cavalo ou qualquer outro animal, né? E por mais que naquele tempo esse tipo de comunicação era difícil, as notícias até que elas circulavam de uma maneira até rápida, né? E Raabe já era uma pessoa que já sabia de todas essas coisas, inclusive o povo do próprio Jericó, porque que nós vemos aqui na leitura, o que ela diz para os espias? O povo está desfalecido em seu ânimo. O que isso quer dizer? Que eles estavam com muito medo, eles estavam desanimados, deprimidos, porque eles sabiam que aquele exército poderoso estava para invadir a cidade. Só que, ao contrário de Raabe, eles não estavam considerando o Deus de Israel, eles não estavam considerando o pecado deles, eles estavam apenas com medo. Só que eles achavam que aquelas muralhas de alguma forma ia dar segurança para eles. Aqueles muros altos, aqueles muros grossos de pedra, poderiam protegê-los de alguma forma, que talvez o exército de Israel não iria conseguir invadir. E aí eles viviam as suas vidas dia após dia ali naquela falsa segurança daquele muro. E Raabe, ela já estava considerando essas coisas e ela, viu que o Deus de Israel era um Deus de poder. Ela diz aqui na nossa leitura, no versículo 11, ela diz que o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quando ela diz isso, ela está dizendo, olha, eu sei que o Deus de Israel é o único de verdadeiro Deus. Ela já estava dizendo que ela não cria mais nos falsos deuses, que agora ela cria no rei de Israel. Ela sabia que ele era verdadeiro, que ele era poderoso, que ele havia feito todos aqueles milagres e maravilhas com aquele povo no deserto, na fuga do Egito. Outra coisa também que Raabe percebeu, que nós já falamos, é que Deus é um Deus santo. O Deus de Israel era um Deus que não permitia o pecado. Era um Deus que queria que o seu povo fosse santo, que o seu povo fugisse do pecado. Ao contrário dos deuses de Jericó, que eram deuses que permitiam o pecado. Os sacrifícios, que aquele povo fazia aos seus deuses eram sacrifícios para só trocar por favores
eles sacrificavam um animal para aquele Deus falso para receberem algo em troca. Agora o povo de Israel não. O que era o sacrifício para o povo de Israel quando eles sacrificavam um cordeiro, um animal? Vocês lembram? Por que eles sacrificavam os animais? O animal simbolizava algo, né? Era sempre um animal perfeito, sem mácula. O animal ali recebia a culpa pelo pecado e ele era imolado pelo pecado. Então o israelita, ele sacrificava num ato de contrição, de arrependimento pelo pecado. E ele sabia que um dia o Cordeiro de Deus, que era o Messias, viria ao mundo para morrer pelos pecados. Então os sacrifícios do povo de Israel eram um sacrifício diferente dos sacrifícios para os falsos deuses. Era um sacrifício de contrição pelo pecado. Porque um dia viria o Messias e pagaria o alto custo para que aquela pessoa pudesse ter salvação. Então Raabe considera todas essas coisas. E ela vê que a segurança dela está no Senhor e não naqueles muros. Então, Raabe, ao invés de ficar ali com medo, ela empurra o medo de lado e ela encara os fatos. Ela resolve seguir em frente com o conhecimento que ela tinha agora daquele Deus, que era poderoso, que era santo. Então, Raabe se arrepende. E como nós sabemos que ela se arrependeu? Né? Ela se arrepende e ela abandona a sua velha vida de pecados. E nós vimos aqui porque aqui na nossa leitura citou que no eirado dela haviam palhas de linho. Então, ela o fato dela juntar linho ali quer dizer que ela já tinha um novo trabalho, né? O linho ali era utilizado para outras coisas. O linho era usado para se fazer tecido. Então, ela tinha abandonado já a sua velha vida de prostituição e agora ela estava com um trabalho digno. Então, nós vemos já um sinal de arrependimento, né? Aqui, ó, estaria armazenando linho no terraço de sua casa, uma indicação do seu novo trabalho. Então, nós vemos, criança, que o arrependimento, ele é algo prático. O que é prático? Ele é algo que muda as minhas ações. Se eu estava num caminho de pecados, eu agora mudo. Meu coração deseja novas coisas. Aquilo que era pecaminoso, que eu gostava, que era minha fonte de prazer, minha fonte de renda, né? Que Raabe ganhava dinheiro vendendo o seu próprio corpo. Agora ela não quis mais aquilo, ela desviou desse caminho. E agora nós vemos que ela trabalhava com linho. Então, nós vemos que esse foi um sinal que Raabe tinha se arrependido. Raabe também renunciou à sua velha cidadania. Ela era uma moradora de Jericó. Ela não era uma israelita de nascença. Ela não tinha aprendido de Deus de Israel desde pequenina. Ela não ia numa sinagoga, porque lá em Jericó não tinha sinagogas. Ela não lia a palavra de Deus, mas como ela tinha, com tudo aquilo, considerado sobre Deus, se arrependido, buscado o perdão do Senhor, agora ela não queria mais ser como uma cidadã de Jericó. Ela queria fazer parte do povo de Deus. Então nós vimos que quando chegaram os espias na cidade, porque vocês entenderam bem isso? Porque quando uma cidade ia ser invadida, primeiro iam os espias. Os espias, eles iam ver quais são as condições daquela cidade, se eles estão armados ou não, se eles estão prontos ou não, se há meios de entrar ali. Os espias iam na frente. Quando aqueles moços chegaram ali, o que ela fez? Ela abriu a porta da casa dela para eles. Ela queria recebê-los, ajudá-los, né? Ela tinha tomado uma posição, né? Ela estava pronta a se posicionar ao lado do povo de Deus. Ela sabia que se ela abrisse a porta da casa dela para aqueles dois estranhos, inimigos, ela poderia ser morta. Nós vimos aqui que o rei de Jericó ficou sabendo que ela tinha aberto a porta dela para dois espias, né? E ela poderia ter entregado os dois, de medo. Eu vou morrer. Não vai ter outro jeito. Eu abriguei 2 espiões na minha casa. Mas o que ela fez? Ela se acovardou? Não. Ela escondeu os 2 no eirado.
Então, nós vamos ver, crianças, que vão haver momentos na nossa vida, quando nós chegamos nessa mesma situação de Raabe, porque isso que Raabe passou é o que todos nós passamos. Nós vamos ter que se posicionar se nós queremos o Senhor ou não. Às vezes na escola, ou até mesmo em reuniões de família, qualquer lugar. Vão haver situações que ou nós vamos estar do lado do Senhor ou não. Nós vamos receber chacota, nós vamos receber hostilidade das pessoas, falta de respeito, às vezes até algum tipo de violência. Mas nós temos que saber que lado eu estou. Estou do lado do Senhor ou não? Eu confio que o Senhor vai me guardar, que o Senhor vai me guiar. Eu vou me entregar aqui para essas pessoas. Então Raabe não teve medo nem da morte e recebeu os espias em sua casa. E Raabe confiou, né? Ela confiou. E foi o fato de que ela creu no Senhor ela ficou convencida de que o Senhor a guardaria, que mesmo se a cidade fosse invadida e fosse destruída, ela e sua família seriam poupados. Que no dia que... E essa convicção que ela teve, né, essa confiança que ela teve, fez com que ela pedisse aos espias que poupassem, né, a vida dela e de sua família no dia da batalha. E ela aceitou de bom grado a sugestão que eles deram. Qual foi a sugestão que eles deram? Que ela amarrasse uma fita escarlate na janela. Uma fita escarlate, uma fita vermelha na janela. E aí eles viriam que aquela casa estava marcada, que aquela casa não deveria ser invadida e destruída, mas deveria ser poupada. E mesmo nunca tendo conhecido os israelitas antes, ela confiou que somente o fato dela pendurar aquela faixa na janela seria o suficiente para a casa ser protegida. Vocês conseguem lembrar de alguma outra passagem parecida? A Raabe confiou que somente aquela ordem que eles disseram assim, os espias: amarre, né, essa fita escarlate na sua janela e a sua casa vai ser poupada, sua família vai ser protegida. E ela confiou, e ela foi lá e amarrou a fita escarlate na janela. Ela sabia que aquilo era o suficiente, ela poderia ficar tranquila. Vocês lembram de alguma outra coisa parecida? Colocar o sangue do cordeiro na porta. Exato. Quando o povo israelita estava sobre as mãos de Faraó, né? E estavam ali na última praga, das 10 pragas enviadas ao Egito, nós vimos que a última ordem do Senhor foi que o sangue do cordeiro fosse passado nas ombreiras da porta e que toda casa que assim o fizesse, a morte não entraria. E o que é isso? O que isso significa quando nós pensamos no futuro? O que significa o sangue do cordeiro nas ombreiras das portas? Quem verteria o seu sangue dali um tempo para frente? E que no nosso caso já verteu o seu sangue. Quem derramou o seu sangue na cruz? Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Então, isto simboliza, né, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que todo aquele que confia que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pela culpa do pecado, do seu pecado, será salvo. Então nós vemos aqui que Raabe, ela confiou nessa simples ordem de ir lá e pendurar a fita escarlate. E nós vemos aqui, jovens, que é isso que Deus deseja de nós, né? Que nós confiemos totalmente nele e na sua palavra. Quando nós viemos à igreja, quando nós ouvimos os nossos professores, o pastor, os nossos pais, né, falarem sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a mensagem de salvação, apesar do nosso pecado, o Senhor está disposto a nos perdoar. Raabe, ela era uma ex-prostituta, né? Ela era uma ex-prostituta aqui porque ela tinha se arrependido, mas antes disso, do arrependimento dela, ela era uma prostituta. Ela vivia numa cidade vil, terrível, né? Ela adorava falsos deuses,
ela nunca tinha pensado a respeito do Deus de Israel e de repente, né, quando ela ouvia aquelas notícias, aquelas histórias que foram talvez por anos, ela foi pensando sobre aquilo. Ela, não, o Deus de Israel é um Deus poderoso, mas Deus de Israel é um Deus santo, mas o Deus de Israel também é um Deus que perdoa aquele que se arrepende. Então tudo aquilo ela considerou. E assim como a vida de Raabe se apoiou naquele cordão escarlate em sua janela, também o nosso futuro eterno tem que se apoiar no Senhor Jesus e o que Ele fez por nós no Calvário. E nós vimos depois aqui que Raabe recebeu o livramento, né? Nós vimos que foi bem dramática toda aquela movimentação do povo em volta dos muros de Jericó por 7 dias, né? Houve uma ordem, foram os sacerdotes com as trombetas de chifres de carneiro, eles tocavam as trombetas, né? Iam ali os homens valentes e o povo, e eles rodeavam. Depois, no último dia, o 7º dia, foi rodeada por 7 vezes, né? E na ordem de Josué, ele pediu ao povo que gritasse, e ao grito do povo e o toque das trombetas, o muro, aquele muro imenso, gigantesco, intransponível, vamos assim dizer, se não fosse com armas, caiu, simplesmente desmoronou. Se fosse hoje em dia, nós íamos ter que usar explosivos, né, para fazer cair aquele muro. E ao grito do povo e do toque das trombetas, aquele muro caiu. Então, nós vemos aqui que naqueles dias, imagine o pavor do povo lá dentro da cidade. A cada dia que passava eles viam, né, tudo aquilo acontecendo e eles achando que apenas aquela muralha poderia os proteger. E isso também nos lembra, jovens, que às vezes a nossa segurança está na coisa errada. Nós temos falsas seguranças, né? E a gente acaba pensando, não, mas no final das contas eu sou bom. Não, no final das contas eu não sou tão ruim quanto os meus colegas ou quanto outros jovens que estão aí nas ruas, ou quanto pessoas que são criminosas. Eu não sou tão ruim. Ah, mas eu sempre tenho um a mais. A minha segurança sempre está em outras coisas. Ou quando eu ficar adulto e eu me formar, eu ter uma boa profissão, eu vou ter a minha casa, o meu carro, meus bens, e essas coisas vão ser a minha segurança. Não, essas coisas são como essa muralha de Jericó, né? Que aparentemente é algo forte, mas que vai desmoronar um dia. Em questão de segundos, né? Essa nossa vida, quando ela chegar ao fim, ela simplesmente acabou. Tudo aquilo que você teve na sua vida vai acabar num instante. E aí, né? O que eu fiz para saber que eu vou estar do lado do povo de Deus? Eu vou estar com o Senhor. Eu não vou ser uma inimiga do Senhor, mas eu vou estar do lado do povo de Deus. Então nós vimos aqui que Raabe, ela vivia nessa expectativa de pertencer ao povo de Deus e não ao contrário. Então ela não tinha medo. Então nós vimos aqui que foi uma operação de resgate, né? Depois que a cidade foi invadida, destruída, eles entraram na casa de Raabe e pegaram sua família, né? Proveram segurança para sua mãe, seu pai e seus irmãos. E agora Raabe finalmente estava livre daquela cidade terrível, daquela cidade ímpia. E agora ela estava no meio do povo de Deus, né? Um povo que adora o Senhor, que ama o Senhor, que serve ao Senhor, um povo que não anda, né, na prática do pecado. Então, quando nós pensamos em nós, né, no final da história deste mundo, né, nós vemos o mundo como aquela cidade de Jericó. Quando o Senhor Jesus retornar para julgar, né, todo o mal e levar o seu povo para estar com Ele, eu vou estar entre esses que vão ser levados, resgatados, assim como Raabe foi. Então, isso é muito importante, gente. Nós temos que considerar essas coisas,
pois a nossa vida é breve, a nossa juventude ela não é eterna. E mesmo se um dia a gente chegar a ficar mais velho, né, pode ser que, né, o Senhor nos chame a qualquer momento. Então o mais importante é nós estarmos do lado do Senhor. E que as coisas desse mundo, por mais bonitas, boas, prazerosas que possam parecer, elas são frágeis. Elas vão desmoronar um dia e a gente não tem que se apegar a elas, e sim ao Senhor Jesus.